Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Cinzas. Dizem que a forma mediadora foi feita para a paz, forma de ensinamento e consolação. Mas, quando usada pelos deuses, virou mais a forma da mentira e da desolação. Da canção de listagem dos ouvintes, 33ª estrofe. Shallan fechou os olhos de Bluti, sem olhar para o buraco rasgado em seu peito, as entranhas sangrentas. Ao redor dela, trabalhadores resgatavam o que podiam do acampamento. Pessoas gemiam, alguns desses gemidos, interrompidos enquanto Vata executava os bandidos um por um. Shallan não o impediu. Ele cumpria seu dever com um ar sombrio. E ao passar por ela não a encarou. Ele está pensando que esses bandidos poderiam facilmente ter sido eles seus homens, pensou Shallan, olhando de volta para Bluti. Seu rosto morto iluminado pelas fogueiras. O que separa os heróis dos vilões? Um discurso na noite? Bluti não foi a única baixa da investida. Vata perderá 7 soldados. Eles haviam matado o dobro de bandidos. Exausta, Shallan se levantou. Mas hesitou quando viu algo despontando do casaco de Bluti. Ela se inclinou e abriu o casaco. Ali, enfiado no bolso, estava o retrato dele que ela havia desenhado. Aquele que o representará não como era, mas como ela imaginaria que ele poderia ser. Um soldado em um exército, em um uniforme bem cuidado. Olhos para frente, em vez de olhando para baixo o tempo todo. Um herói. Quando ele havia arrancado a folha do seu caderno, ela pegou o desenho e dobrou, alisando as partes amassadas. Eu estava errada, sussurrou ela. Você foi uma bela maneira de recomeçar minha coleção, Bluti. Lute bem pelo Todo-Poderoso em seu sono, bravo soldado. Ela se levantou e olhou ao redor do acampamento. Vários dos parchemanos da caravana puxavam cadáveres até as fogueiras para queimá-los. A intervenção de Shallan havia resgatado os mercadores, mas não sem perdas pesadas. Ela não tinha contado, mas o estrago parecia alto. Dezenas de mortos, incluindo a maioria dos guardas da caravana, entre eles o homem ireliano que viu mais cedo. Na sua fadiga, Shallan queria se arrastar até sua carroça e se encolher, para dormir. Em vez disso, ela saiu em busca dos líderes da caravana. A batedora exausta e ensanguentada de mais cedo estava junto a uma mesa de viagem, onde conversava com um homem mais velho usando um boné de feltro. Seus olhos eram azuis, e ele coava a barba enquanto conferia a lista trazida pela mulher. Ambos levantaram os olhos quando Shallan se aproximou. A mulher pousou a mão sobre a espada, o homem continuou a alisar a barba. Ali perto, trabalhadores da caravana arrumavam o conteúdo de uma carroça que havia emborcado, deixando cair fardos de tecido. E aqui está nossa salvadora, disse o homem mais velho. Luminosa, nem os ventos poderiam falar da sua majestade ou do espanto da sua chegada oportuna. Shallan não se sentia majestosa, sentia-se exausta, dolorida e imunda. Seus pés descalços, ocultos pela barra das saias, haviam recomeçado a doer, e sua habilidade de teceluminar se esgotara. Seu vestido parecia quase tão acabado quanto de uma mendiga. E seu cabelo, embora trançado, estava uma absoluta bagunça. O senhor é o proprietário da caravana? Indagou Shallan. Macob é meu nome, respondeu ele. Ela não conseguia identificar seu sotaque, não era taíleno nem aletiano. A senhorita já conheceu minha sócia, Tim. Ele indicou a mulher com a cabeça. Ela é a chefe dos guardas. Tanto os soldados dela quanto minhas mercadorias minguaram devido aos encontros desta noite.
Tin cruzou os braços. Ela ainda usava seu casaco marrom claro e, à luz das esferas de Macob, Shallan viu que era feito de couro fino. O que pensar de uma mulher que se vestia como um soldado e que trazia uma espada na cintura? Estava contando a Macob sobre sua oferta, disse Tin. Mais cedo, na colina. Macob deu uma risada, um som incongruente com os arredores. Oferta, ela diz. Minha sócia achou que na verdade fosse uma ameaça. Esses mercenários obviamente trabalham para a senhora. Estávamos nos perguntando qual é sua intenção para com essa caravana. Os mercenários não trabalhavam para mim antes. Respondeu Shallan, mas agora trabalham. Foi necessário um pouco de persuasão. Tin levantou uma sobrancelha. Deve ter sido uma excelente persuasão, luminosa. Shallan Davar. Tudo o que peço é o que disse antes a Tin. Acompanhem-me até as planícies quebradas. Certamente seus soldados podem fazer isso, disse Macob. A senhorita não precisa da nossa ajuda. Quero vocês aqui para lembrar aos soldados do que eles fizeram, pensou Shallan. Seus instintos diziam que quanto mais lembretes da civilização os desertores tivessem, melhor para ela. Eles são soldados. Não têm ideia de como transportar uma olhos claros confortavelmente. Vocês, contudo, têm ótimas carroças e muitas mercadorias. Caso não tenham percebido pelo meu humilde aspecto, estou terrivelmente necessitada de um pouco de luxo. Prefiro não chegar às planícies quebradas parecendo uma mendiga. Nós poderíamos aproveitar os soldados dela, opinou Tin. Minha própria força foi reduzida a um punhado de homens. Ela inspecionou Shallan novamente, dessa vez com curiosidade. Não era um olhar hostil. Então vamos chegar a um acordo, disse Macob. Sorrindo de orelha a orelha e estendendo a mão sobre a mesa na direção de Shallan. Em gratidão pela minha vida. Cuidarei para que tenha nova indumentária e boas refeições pela duração de nossa viagem juntos. A senhorita e seus homens garantirão nossa segurança pelo resto do caminho, e então nos separaremos, sem nenhuma outra dívida. De acordo, respondeu Shallan, segurando a mão dele. Permitirei que se juntem a mim, a sua caravana à minha. Ele hesitou. Sua caravana. Sim. E sua autoridade, então, imagino? Esperava que fosse diferente? Ele suspirou, mas apertou a mão dela, concordando. Não, suponho que não. Suponho que não. Ele soltou sua mão. Então indicou duas pessoas ao lado das carroças. Tavilak e Taji. E quanto àqueles dois? Eles são meus, respondeu Shallan. Vou lidar com eles. Só os mantenha na retaguarda da caravana, se possível. Disse Macob, franzindo o nariz. Negócio desagradável. Prefiro que nossa caravana não seja contaminada pelo fedor dessas mercadorias. De qualquer modo, é melhor que a senhorita recolha o seu pessoal, logo vai cair uma grande tormenta. Com nossas carroças perdidas, não temos abrigos extras. Shallan deixou-os e atravessou o vale, tentando ignorar o fedor misturado de brasas e sangue. Uma forma surgiu da escuridão, seguindo ao lado dela. Vata não parecia menos intimidador sob a melhor iluminação dali. E então? Perguntou Shallan. Alguns dos meus homens estão mortos. Disse ele em uma voz monótona. Eles morreram fazendo um excelente trabalho, e as famílias dos sobreviventes irão abençoá-los pelo seu sacrifício. Vata pegou o braço dela, forçando-a a parar. Sua pegada era firme, até mesmo dolorosa. Você está diferente, disse ele. Shallan não havia percebido como ele era muito mais alto do que ela. Meus olhos me enganaram? Eu vi uma rainha na escuridão. Agora vejo uma criança. Talvez você tenha visto o que a sua consciência precisava que visse, replicou Shallan, tentando soltar o braço, sem sucesso. Ela enrubesceu. Vata se inclinou para perto dela. Seu hálito não era particularmente doce.
Meus homens já fizeram coisas piores do que isso, sussurrou ele, acenando com a outra mão para os mortos queimando. Soltos por aí, nós roubamos. Nós matamos. Você acha que uma noite vai nos absolver? Você acha que uma noite vai fazer com que pesadelos sumam? Shallan sentiu um vazio no estômago. Se formos com você para as planícies quebradas, seremos homens mortos, continuou Vatar. Seremos enforcados no instante em que voltarmos. Minha palavra. Sua palavra não significa nada, mulher. Gritou ele, sua pegada se intensificando. É melhor você soltá-la, disse Padrão calmamente atrás dele. Vatar girou, olhando ao redor, mas não estavam perto de ninguém em particular. Shallan viu Padrão nas costas do uniforme dele quando o homem se virou. Quem disse isso? Quis saber Vatar. Não ouvi nada, disse Shallan, de algum modo conseguindo soar calma. É melhor você soltá-la, repetiu Padrão. Vatar olhou de novo ao redor, então de volta para Shallan, que encontrou seu olhar com tranquilidade. Ela até forçou um sorriso. Ele a soltou e limpou a mão nas calças, depois recuou. Padrão se esgueirou pelas costas e perna dele até o chão. Depois deslizou até Shallan. Esse aí vai ser um problema, disse Shallan, esfregando o lugar onde ele a agarrou. Isso é uma figura de linguagem? Indagou Padrão. Não. Significa o que eu disse. Curioso, comentou Padrão, observando Vatar se afastar. Porque acho que ele já é um problema. Verdade. Ela continuou o caminho até Tavilac, que estava sentado no banco da sua carroça com as mãos unidas no colo. Ele sorriu para Shallan, embora a expressão parecesse especialmente superficial naquele dia. Então a senhorita sabia desde o início? Perguntou ele amigavelmente. Sabia do quê? Disse Shallan com voz cansada, mandando Taji embora para que pudesse falar com Tavilac em particular. Do plano de Bluti. Por favor, explique. Obviamente ele estava mancomunado com os desertores. Naquela primeira noite, quando ele voltou correndo para o acampamento, deve ter encontrado com eles e prometido deixar que nos capturassem em troca de compartilhar do butim. Foi por isso que eles não mataram vocês dois imediatamente quando a senhorita foi falar com eles. Ah, é? E, se era esse o caso, por que Bluti voltou e nos avisou? Naquela noite? Por que ele fugiu conosco, em vez de apenas deixar que seus amigos nos matassem ali mesmo? Talvez ele só tenha encontrado alguns deles, disse Tavilac. Sim, eles acenderam fogueiras naquela colina para que pensássemos que havia mais homens, e então seus amigos foram buscar o grupo maior. E... ele murchou. Raios. Isso não faz nenhum sentido. Mas como? Por quê? Devíamos estar mortos. O Todo-Poderoso nos protegeu, disse Shallan. Seu Todo-Poderoso é uma farsa. Torça para que seja, disse Shallan, caminhando até os fundos da carroça de Taji ali perto. Pois, se não for, então a danação espera homens como você. Ela inspecionou a jaula. 5 escravos em roupas imundas estavam encolhidos ali dentro, cada um parecendo estar sozinho, embora estivessem próximos uns dos outros. Esses aqui agora são meus, informou Shallan. O quê? Tavilac se levantou do banco. Sua. Eu salvei sua vida, seu homenzinho ceboso. Você vai me entregar esses escravos como pagamento. Uma recompensa pelos meus soldados terem protegido você e sua vida inútil. Isso é roubo. Isso é justiça. Caso se incomode, apresente uma queixa ao rei nas planícies quebradas, quando chegarmos lá. Não vou para as planícies quebradas, cuspiu Tavilac. A senhorita tem outras pessoas para conduzi-la agora, Luminosa. Vou para o sul, como pretendia antes. Então irá sem eles, disse Shallan, usando sua chave, a que recebeu, para entrar em sua carroça, para abrir a jaula. Você vai me entregar os documentos de escravidão.
E que o pai das tempestades o ajude se alguma coisa não estiver em ordem. Tavilak. Sou muito boa em identificar falsificações. Ela nunca vira um documento de escravidão, então, não saberia dizer se era falso ou não. Não se importava. Estava cansada, frustrada e ansiosa para concluir a noite. Um por um, 5 escravos hesitantes desceram da carroça, com barbas desgrenhadas e sem camisas. Sua viagem com Tavilak não fora agradável, mas havia sido luxuosa em comparação ao que aqueles homens haviam passado. Vários olharam para a escuridão ao redor, como se estivessem ansiosos. Vocês podem fugir, se desejarem, disse Shallan, em um tom mais suave. Não vou caçá-los. Contudo, preciso de criados e pagarei bem a vocês. 6 marcos de fogo por semana, se concordarem em separar 5 deles para pagar seu débito de escravidão. Se não concordarem. Um dos homens inclinou a cabeça. Então, recebemos a mesma quantia de qualquer modo? Que sentido faz isso? O melhor sentido, disse Shallan, voltando-se para Tavilak, que estava sentado com uma cara irritada. Você tem 3 carroças, mas apenas 2 condutores. Pode me vender a terceira carroça? Ela não precisaria do chulei. Macob teriam sobrando, já que várias de suas carroças haviam sido queimadas. Vender a carroça? Bah! Por que não a rouba de mim? Pare de ser infantil, Tavilak. Você quer meu dinheiro ou não? 5 brons de safira, ladrou ele. E a uma pechincha esse preço, não venha me dizer o contrário. Ela não sabia se era verdade ou não, mas podia pagar com as esferas que tinha, mesmo que a maioria estivesse escura. Não vou te dar meus parchemanos, disse Tavilak rispidamente. Pode ficar com eles, replicou Shallan. Precisaria conversar com o mestre da caravana sobre sapatos e roupas para seus criados. Enquanto se afastava para ver se podia usar um chulei extra de Macob, passou por um grupo de trabalhadores de caravana esperando ao lado de uma das fogueiras. Os desertores jogaram o último corpo, um dos seus, nas chamas, então recuaram, limpando o suor das testas. Uma das olhos escuros da caravana se adiantou, estendendo uma folha de papel para um ex-desertor. Ele a pegou, coçando a barba. Era o homem caolho baixinho que havia falado durante o discurso de Shallan. Ele mostrou a folha para os outros. Era uma oração feita de runas familiares, mas não uma de lamentação, como Shallan teria esperado. Era uma oração de agradecimento. Os ex-desertores se reuniram em frente às chamas e olharam para a oração. Então se viraram e olharam adiante, vendo, como se pela primeira vez, as dezenas de pessoas assistindo. Silenciosas na noite. Algumas tinham lágrimas no rosto, outras seguravam as mãos de crianças. Shallan não havia percebido as crianças antes, mas não estava surpresa ao vê-las. Trabalhadores de caravanas passavam a vida viajando. E suas famílias viajavam com eles. Ela parou um pouco além dos trabalhadores da caravana. Quase totalmente escondida na escuridão. Os desertores não pareciam saber como reagir, cercados por aquela constelação de olhos agradecidos e apreciação chorosa. Finalmente, eles queimaram a oração. Shallan curvou a cabeça, como a maioria daqueles que estavam assistindo. Quando se afastou, eles estavam impertigados, assistindo às cinzas da oração ascendendo rumo ao Todo-Poderoso. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.